Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Você tem um gatinho medroso e queria entender por que ele é assim? Na verdade, o primeiro passo é a gente entender que o medo é algo natural. Medo é fisiológico, nós sentimos medo e os outros animais também. É um mecanismo de defesa do nosso corpo. Quando a gente se vê numa situação ameaçadora, uma situação que a gente nunca passou, um estímulo que a gente não conhece, algo novo pra gente, o nosso corpo começa a ter reações fisiológicas. A gente tem resposta hormonal, de neurotransmissão, um monte de coisas muda dentro do nosso organismo porque a gente está passando por uma situação que a gente não conhece, algo que pode ser uma ameaça. Quando a gente faz a leitura disso, ou a gente vai enfrentar esse possível perigo, ou a gente vai fugir. Isso é fisiológico. Nós passamos por isso, nossos cães, nossos gatos, a maior parte dos animais tem esse tipo de resposta. Só que esse medo natural, que nada mais é do que uma questão de sobrevivência, ele é passageiro. Ele requer uma adaptação. Às vezes a gente se depara com aquela situação uma primeira vez, sentimos medo, mas a gente se adapta àquilo. Num segundo momento a gente já conhece, já fica um pouco mais tranquilo. Esse é o medo normal, ele é transitório. Você vai sentir no momento, no caso o gatinho vai sentir no primeiro momento e depois ele vai se adaptar. Isso, com relação a isso, tá tudo normal. Só que o que pode acontecer? Alguns animais podem ter um medo que a gente chama realmente de patológico. Seria um medo doentio, vamos dizer assim, exagerado. Às vezes o animal é exposto a uma mesma situação, um estímulo que é inofensivo, mas mesmo assim ele tem reações exageradas por conta disso. Isso é patológico e pode sim trazer um problema para o seu gatinho. Se a gente identifica esse tipo de questão, a gente precisa tratar, precisa cuidar desse medo para trazer conforto aí, bem-estar para o seu animal. Esse medo não passa, ele é um reflexo de uma má adaptação, por isso é que a gente precisa cuidar. Em alguns casos, os animais passam por situações traumáticas e depois disso eles desenvolvem essa fobia, esse medo patológico. Isso também acontece com o ser humano. Pode estar ligado a um trauma. Isso a gente tenta também identificar. Nem sempre a gente sabe o que aconteceu e se aconteceu, mas pode ser uma possibilidade para a gente tentar trabalhar e melhorar essa questão. Como é que você pode reconhecer um gatinho com medo e evitar, por exemplo, uma agressão por defesa? Se o gato está acuado, se o gato está assustado, se ele está nesse momento de medo, pode ser que ele se defenda. Pode te bater, pode te morder, simplesmente por estar com medo. Não significa que ele é bravo, nada disso. Como é que a gente reconhece isso no nosso gato? Ou em algum outro gato que talvez você esteja tentando interagir? Sempre a gente tem que prestar atenção nas linguagens desse animal. Possivelmente ele pode emitir algum som característico de que ele não tá legal, de que ele tá agressivo, com medo no caso, e aí possivelmente agressivo. Às vezes eles não emitem sons, mas toda a postura do corpo desse gato vai mostrar pra gente que ele não tá confortável, que ele está sentindo medo. Orelhinha baixa, às vezes um gatinho encolhido. A gente tem vídeo a respeito disso, sobre essa linguagem corporal, para você aprender a reconhecer todas as mensagens que o seu gato quer passar para você. E uma curiosidade é que em algumas situações em que o gato passa por uma situação estressante, ele tem uma resposta que a gente chama de resposta fetal. Às vezes o gato boceja ou fica lambendo o lábio, passando a linguinha no lábio um tempinho ali sem parar. A gente não necessariamente vai interpretar isso da maneira correta. Pra gente, o bocejo e lamber o lábio não significa isso. Mas para os gatos, para os cães também, isso pode ser uma resposta
há um estímulo de estresse, isso é um desconforto. Também é alguma coisa que você pode observar no seu gatinho. Se você acha que o medo do seu gato está realmente desproporcional e que você precisa de ajuda, procura a gente, deixa mensagem no vídeo, no nosso canal, nas nossas páginas, enfim. Compartilhe essas informações com os gateiros de plantão e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @vetcarolcats. Muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.